Olá pessoas do meu canal, aqui é o seu amigo Megatobi com mais um quadro dos gibis, mangás e etc. Hoje nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, aquele incrível e inovador anime da Rede Manchete que ela lançou mais ou menos nos anos 90, né, em meados de 95, 94... Ou será que vai em 93? Agora não lembro. Em meados dos anos 90. E esse anime revolucionou, né? E deu muita audiência pra Manchete e tal. Porque era algo inovador, tal. Guerreiros com armaduras, tal. Essa coisa toda. E confesso, eu adorava esse anime. Eu lembro que eu chegava correndo da escola pra ver ele, né? Que antigamente era só ele, então não tinha muita concorrência nem briga pela TV. Aí depois veio Sailor Moon, veio Yu Hakusho, entre Shurato, Samurai Warriors, Super Yuma Samurai, que já não é anime, mas já entra naquela série de super-heróis, né? Mas no caso a Manchete passava mais tokusatsu, né? Enfim, então é um anime que marcou muito a minha infância e tal, adorava ele. É, eu lembro que eu ficava enchendo o saco pelos bonequinhos e tal. Eu ganhei os bonequinhos do Camelô, que é aqueles de plástico, né? E no meu aniversário eu ganhei um daqueles originais da Bandai, né? Que aqueles custavam quase um rim na época. Que era caro pra caramba. É. Eu me lembro que depois de um tempinho eu detonei um boneco. Porque nem todas as partes eram 100% de metal, algumas partes eram de plástico e quebravam fácil, né? E vocês sabem como é que era criança, né? Tudo que é até as brincadeiras meio exageradas e tal. Enfim, eu lembro também que eu ganhei o VHS, né? Ganhei a Batalha dos Deuses, a Batalha de Abel. Eu tinha também da Batalha Final, que é aquele aquele episódio que eu sei os outros enfrentam o Lúcifer e os anjos caídos dele e tal, mas eu tinha a fita, mas não original, que eu gravei na Manchete mesmo, que um tempo depois a Manchete resolveu passar todos os filmes e tal, e deu audiência pra caramba. Então eu gravei, né? A batalha final, né? Naquela época falava batalha final ou batalha do Armagedon. Depois que foi, mudou o nome pra Guerreiros do Armagedon e tal. Enfim. E, cara, não entendo como um anime de tanto sucesso a Manchete mesmo assim conseguiu falir. Mas aí é história para outros 500. Eu recomendo um canal muito bom dois canais, afinal, que é muito bons aí do YouTube, que são especialistas em Cavaleiro do Zodíaco. Lembrando, eles são muito bons, mas também nem tudo eles sabem. Mas eles pesquisam as coisas direitinho, vão a fundo e informam sobre o assunto, tal. Que é o canal do meu amigo Katsuex. E, aliás, como eu falei, é um excelente canal. Eu já até conversei algumas vezes com ele. Quando eu tinha Instagram, né? Um abraço aí pra você, Katsu. E ele é uma pessoa super gente boa. Também tem um canal Sempre Quis Saber, né? Que é um canal também excelente, também sempre tá atualizando notícias de CDZ e tal. São os dois canais que eu recomendo para vocês se quiserem saber mais de CDZ. Eu tô informando assim as coisas assim de curioso, a maioria das coisas que eu sabia e tal. Eu lembro também que na minha época tinha a lenda urbana que tinha um jogo do Cavaleiro do Zodíaco e tal pra Super Nintendo, que ele tinha os personagens de todas as sagas, incluindo a saga do Lúcifer. O Lúcifer era o último chefão e tal. Mas no fim acabou que isso era só lenda urbana, né? A não ser que algum entusiasta tenha feito, né? Se alguém souber de alguma coisa, deixa o link aí nos comentários aí para eu baixar e outras pessoas também baixarem e serem felizes, né? Que é na minha época, que eu lembro de jogo de anime, era o do Yu Hakusho só, e os da Sailor Moon. Que de resto eu não me lembro de mais nenhum, assim, entendeu? Qualquer coisa vocês me corrijam se eu estiver errado aí. Afinal, não sou dono da verdade. E, enfim, hoje eu tenho o jogo do Cavaleiro do Zodíaco Alma dos Soldados pro PlayStation 4, né?
Que, aliás, eu consegui platinar ele, mas foi difícil pra burro. É bem complicado. Outro jogo que eu tinha do Cavaleiro do Zodíaco era o do Play 2, né? Que tinha o da saga do Santuário e o outro da saga de Hades. O da saga de Hades parecia ser um pouquinho mais fluido que o do Santuário, entendeu? Mas os dois eram um pouquinho travados. Eram jogos assim, divertidos para você passar uma tarde e tal. Eu só ficava bolado com os loads quase infinito, né? Mas fazer o que, né? O que tinha na época. Mas o jogo em si até que era legalzinho. Só tirando essas partes do load, né? E enfim, Cavaleiro do Zodíaco foi um enorme sucesso. Muita gente pensou que o final canônico da série mesmo era a saga do Lúcifer, que é o episódio Os Guerreiros do Armagedon, mas ninguém sabia que aqui no Brasil que o verdadeiro final era a saga de Hades. Também na época a internet era meio limitado e não tinha também muitas informações assim de cultura geek, nerd e tal. Então a gente não tinha como saber que o final mesmo do Cavaleiros do Zodíaco era a saga de Hades, pelo menos até o mestre Masami Kurumada criar a saga Next Dimension, né? Que agora sim está sendo mais ou menos a continuação canônica tal, porque o Lost Canvas e o Santi Show são tipo caminhos alternativos. Se bem que tem uma saga aí feita por um fã francês, que ela meio que tá sendo canonizada, e outra também que é a Rise of Poseidon, que seria o Poseidon defendendo a Terra, enquanto a Atena ainda tá presa no mundo dos mortos, tentando descobrir uma maneira de escapar, entendeu? Eu acho essa saga alternativa uma das melhores, tal. E também tem um episódio G, né? E G Assassino, mas essas sagas, assim, eu acho muito viajada, tá? Eu até acompanho no canal do Sempre Quis Saber uma notícia ou outra, tal. Mas é uma saga que eu, sinceramente, achei bem viajada, tal. Que mais? Outra, outra saga que eu acompanho, e essa eu acompanho pelo canal do Katsuex, porque ele, apesar de eu ter visto todos os episódios na internet, eu acompanho pelo Katsuex o review dele, porque é muito engraçado e os comentários que ele faz são hilários. Aí, nota 10 na zoeira, Katsu. E enfim, é a saga Ômega, né? Que já seria continuação do Cavaleiro do Zodíaco, onde o Seiya já é oficialmente o Cavaleiro de Sagitário e passa a armadura de Pegasus pro menino Koga, né? E aí tem toda aquela história lá que o sétimo sentido ainda não é o último cosmo, o nono que teria o cosmo ômega, blá, 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 blá. Confundi um pouco as coisas, porque se eu não me engano tem a menção ao nono sentido, né? Que seria o sentido para você enfrentar os deuses e tal. E o ômega é meio confuso. Ao que dá a entender, o ômega seria equivalente ao nono sentido, eu acho. Mas para maiores informações, na dúvida, porque como eu falei, eu não sou dono da verdade, eu só tô falando as coisas aqui de curioso, vocês consultem o canal do Sempre Quis Saber e o canal do Katsuex, tá? Qualquer coisa, o link tá aí na descrição, é com vocês mesmo. E, enfim, acho que eu falei bastante desse anime. E também falar que antigamente eu tinha o boné do Seiya também, né? Que eram uns bonezinhos meio que oficiais que vendia tal. Andava, vira e mexe, eu andava com aquele boné lá. Eu não sei que fim levou. Acho que na mudança eu acabei perdendo ele. E tinha camiseta tal. Acho que eu tinha uma também, que se livraram dela também na mudança. Cara, eu perdi muita coisa legal na mudança. Acontece. E eu lembro que assim, o horário que passava o Cavaleiro do Zodíaco era mais ou menos às 6 ou 5. Já o horário que a gente chegava correndo do colégio pra ver, né? Aí via Cavaleiro do Zodíaco, depois Sailor Moon, Shurato. Às vezes passava o Jiraiya ou o Jaspion, ou o Giban, né? Ou o Changeman.
e entre outros. Aí ficava mais ou menos até umas 8 horas, porque depois no dia seguinte a gente já tinha que dormir pro dia seguinte ir para a escola, né? Quem ia de manhã, né? E quem ia de tarde acordar um pouquinho mais tarde para sair para a escola. Bons tempos, saudade dessa época. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar aqui os lançamentos aqui dos vídeos. Fiquem com Deus e na paz dele e fui, valeu!